Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer então uma gravação aqui a respeito de fator comum, né? Ensinar vocês a colocarem um número ou uma letra que faz parte, pode fazer parte de uma equação, por exemplo, em evidência, tá? É um assunto que nós vamos utilizar para desenvolver o assunto de equações de segundo grau, que é o que a gente está estudando no momento. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo sobre como se colocar em evidência, tá? Eu só vou falar sobre isso, eu não vou entrar no assunto de produtos notáveis, que é uma matéria já um pouco extensa, não é o objetivo. O objetivo é só falar como se coloca em evidência, tá legal? Então, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui a minha tela e passar para o próximo slide aí. Eu vou fazer essa explicação através de exemplos. Eu vou dar um exemplo, tá aí os exemplos já, né? Letra A, letra B e a C, e eu vou resolver esses exemplos aí colocando em evidência, tá legal? Lembrando que isto que está na nossa frente aí não é uma equação. Para ser uma equação, é necessário o seguinte: teria que ser assim, por exemplo, 3x mais 6 igual a 12, por exemplo. Aí a gente poderia dizer que era uma equação, tá? Porque tem uma igualdade aí. Nesse exemplo aqui na minha letra A, eu não coloquei a equação completa, eu coloquei só a parte da frente da equação, só para me mostrar uma manipulação que a gente vai fazer aqui com essas duas parcelas, para justamente colocar em evidência, que é a proposta desse assunto, desse vídeo, tá? Esse colocar em evidência a gente vai utilizar para resolver algumas equações. É possível utilizar esse método para poder depois resolver a equação. Mas por enquanto nós não estamos resolvendo a equação, tá? Nós estamos só sabendo como se faz para colocar em evidência, como se faz para utilizar o fator comum para depois poder solucionar uma equação através desse método, tá? Bom, muito bem. A primeira coisa que a gente precisa perceber aqui é que nós temos duas parcelas, ó. O que são essas duas parcelas? É uma soma, né? Igual quando a gente faz, por exemplo, 10 mais 15 e a gente fala e monta a conta, né? A gente monta uma conta e diz, ó, parcela, a primeira parcela, a segunda parcela. Aqui tem duas parcelas, aqui também tem duas parcelas. É o mesmo pensamento, tá? Muito bem. Mas o que tem de interessante nessas duas parcelas? O que tem de interessante é o seguinte, é que eu vou repetir aqui o 3, o mais, é que esta parcela aqui, ela pode ser escrita assim, ó, 2 vezes 3. 2 vezes 3 não é 6? Então, eu posso escrever essa segunda parcela dessa forma aqui. Nada me impede de, ao invés de escrever 6, escrever 2 vezes 3. Porque as duas coisas são a mesma coisa, tá? E aí vem outra coisa mais interessante ainda, que o número 3 aparece na primeira parcela e o número 3 também aparece na segunda parcela da minha soma. E isso que é justamente os fatores comuns. Isso é chamado de fator comum. Qual é o fator comum que tem, então, nessas parcelas? É o número 3, tá? E o que eu faço com isso? Para que isso me serve? Serve para fazer o seguinte, serve para você colocá-lo em evidência. Você coloca o número 3 em evidência, abre um parênteses. Aí, os que formam casais, eu gosto de falar assim, né? O 3 formou um casalzinho com 3. Ele vai para frente ali do parênteses. Os que não conseguem formar os seus pares, eles ficam dentro do parênteses com o sinal de mais, tá? X mais 2. Se você aplicar aqui a distributiva, você vai ver que você volta novamente na mesma equação anterior. Ó. 3 vezes x é 3x e 3 vezes 2 é 6. Então, significa que você fez o procedimento correto para colocar em evidência. Tá legal? A mesma coisa nós vamos fazer com a letra B. Ó. Repetimos o 7
a letra A, o sinal de menos. O 14 é 2 vezes 7. E você repete a letra B, que já está ali. Coloca o sinal de igual. Quem são os fatores comuns? O número 7 e o número 7. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar o número 7 em evidência, abrir o parênteses, A menos. Quem sobrou? Ó, sobrou o A, eu já repeti o A, porque o A não fazia par com ninguém. E sobrou o número 2 também, porque o 2 não tem parceiro para ele aqui na primeira parcela, né? Você repete o número 2 e repete a letra B, que também não tem com quem ele formar o seu parzinho. E aí esta é a resposta. Se você fizer aqui, ó, 7 vezes A dá 7A. 7 vezes 2B dá 14B. Exatamente os valores que estavam aqui em cima. Vamos fazer a letra C, então. A letra C, a gente observa o seguinte. O 5x a gente repete, porque não tem como a gente transformar ele em outro tipo de multiplicação. Repete o sinal de mais. Agora, o 10y, a gente sabe que 2 vezes 5 é 10, e repetimos a letra y. Mais. E o 15? 3 vezes 5 é 15, e repetimos a letra z. Colocamos o sinal de igual, então. Agora, a gente observa que tem número 5 aqui, tem número 5 aqui e tem número 5 na terceira parcela. O que eu faço, então? Coloco o número 5 em evidência, abro parênteses e repito tudo que sobrou. Aqui sobrou o x, sobrou o sinal de mais, sobrou o número 2 e também o y. Note que o 2 e o y já estão juntos, eles devem continuar juntos, o sinal de mais vem depois. E agora o 3 e o z. 3, então a letra z. Chegamos no final, fecha o parênteses e pode colocar o sinal de igual. Então aqui a gente colocou o número 5 em evidência, tá? Vamos fazer a letra D agora. Antes de começar, ó, o que não pode acontecer é o seguinte: você se empolgar e já colocar o número 2 em evidência, escrever x ao quadrado mais x, y e parar por aqui. Por que eu disse que não pode fazer isso? Porque aqui ainda tem x e ainda tem x. Ó. Tem coisas iguais nas duas parcelas. Enquanto existirem coisas iguais nas parcelas, você precisa colocá-las em evidência. Então, como que você vai fazer isso para que você não cometa este erro? Você vai fazer o seguinte, você vai escrever o 2, o x ao quadrado, você vai se recordar que é x vezes x. Isso aqui é x ao quadrado. Mas aqui não tem como fazer mais nada, você vai só repetir 2xy. E agora? E agora você vai observar os iguais. Ó. Tem 2 e 2 que são iguais, tem x e tem um x aqui que são iguais, mas tem outro que sobrou. Quem sobrou fica dentro do parênteses. Quem fez os pares sai para fora do parênteses. Então, vamos lá. A gente vai tirar o 2x para fora do parênteses, vai abrir o parênteses. Quem sobrou? Sobrou x mais y, fecha o parênteses e coloca a igualdade. Se você fizer 2x vezes x, dá 2x ao quadrado. Se você fizer 2x vezes y, dá 2xy, tá? E o último exemplo, novamente, como a gente fez na letra D, a gente escreve 2x vezes x. Por que eu escrevi 2x vezes x? Porque é x ao quadrado. E o 4? 2 vezes 2 é 4. E x. Então, não esqueçam de transformar os números e as letras que for possível em multiplicações. Porque aí você consegue enxergar tudo que se repete numa parcela em outra. Isso aqui se repete aqui e se repete aqui. O x tem aqui e o x tem aqui. Agora o 2 e o x ficaram sem parceiros. Ó. Então, o que você faz? Você coloca o 2x em evidência, abre o parênteses. Quem sobrou foi o x e foi o 2. E aí você conclui desta forma. Então, aí você colocou em evidência. Legal? Eu vou parar por aqui. Este é um assunto
importante, vocês precisam saber como colocar em evidência para poder entender os próximos passos da matéria. Tá legal? Então se esforcem aí, qualquer dúvida, pergunta.